tarde a todos. Daremos início à audiência de instrução, debate e julgamento dos autos do processo número 000-589-52-2022-826-0100, em que figura como parte autora o senhor Marcelo e a parte ré a senhora Helena. Eu alerto os senhores advogados que, nos termos do artigo 367, parágrafo 5º do nosso Código de Processo Civil, a audiência está sendo integralmente gravada e até o final do dia estará disponível nos autos para consulta. Seu Marcelo Skrovskis. Tranquilo. Boa tarde. Tudo bem, seu Marcelo? Senhora Helena Skrovskis. Tudo bem, Helena? Boa tarde. Os advogados do Marcelo. Boa tarde. Os senhores estão na praia? Estão na praia? Não. Não? É que eu vi que vocês estão sem o paletó. Não, mas não tem problema. Os advogados da senhora Helena. Boa tarde. Tudo bem? Vamos lá. Bom, os senhores já conversaram primeiro a respeito da conciliação? Já tentaram chegar a um ponto em comum? Como foi isso? Sim, conversamos para não ter nenhuma proposta de acordo. Sim, conversamos, mas, para o presente caso, não temos nenhuma proposta de acordo, Excelência. Não tem nenhuma possibilidade? Vocês já tentaram não. retomar isso a respeito? Beleza. Bom, vamos lá. Passaremos Sim, ao depoimento das testemunhas. Beleza. Por favor, chamar o senhor Lucas Doria, primeira testemunha da parte autora. Boa tarde, o senhor é seu Lucas? Isso. Tudo bem, seu Lucas? Boa tarde. Seu Lucas, o senhor vai depor em juízo, o senhor deve dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho, certo? Seu Lucas, o senhor conhece o senhor Marcelo? Sim, conheço o Dona Helena, você conhece? Não conheço. Não conhece. Não. O senhor conhece o Marcelo de onde? Bem, eu era contador da antiga empresa dele. Era contador da antiga empresa dele. Isso, exatamente. Certo. Encerrou a empresa? Sim, encerrou. Eu auxiliei ele para encerrar a empresa. Acho que ele está com uma empreitada nova. Acho que é isso. Encerrou formalmente a empresa? Formalmente. Registrou todos os atos de encerramento? Sim. Quando foi isso? Isso foi há cerca de dois anos. Uhum. E desde então ele não teve mais nenhuma retirada na empresa dele? Não, nenhuma retirada. Saiu para todos os efeitos? Sim, para todos os efeitos, é isso. Inclusive em termos reais, não só formalmente, como em termos práticos. Isso. Certo, perfeito. O senhor continua tendo contato com ele? Não, porque a gente encerrou a parceria naquela época. Eu só auxiliava ele na antiga empresa, então não prestei mais serviço. Certo. O senhor sabe de alguma coisa quanto à relação dele com a atual empresa que ele deveria ingressar, da Dona Helena? Não, na verdade eu não tenho nenhum conhecimento. Não teve mais nenhum contato com ele? Não. Posso começar, Excelência? Muito obrigado. Senhor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como o senhor mesmo disse, teve a dissolução da empresa, certo? Sim. Então, o senhor pode afirmar que todas as dívidas, todos os encargos trabalhistas, estava tudo em dia, tudo certo para a dissolução? Sim, eu auxiliei ele de serviço. Certo, então, dito isso, o senhor sabe me informar se o nosso querido autor comentou com o senhor que na época ainda se ele comentou com o senhor na época que vocês ainda mantinham a sociedade e tudo mais, sociedade não, perdão, ou a relação de trabalho, se ele ingressar com uma nova empresa junto à parte ré? Eu tinha conhecimento que ele ia encerrar para entrar numa nova empresa, mas não tenho mais informações além do que o serviço que eu prestei para ele para encerrar a antiga empresa. Então, senhor, segundo. O senhor pode nos falar qual era o tipo de serviço que a empresa do autor prestava? Embalagens. Então, ele produzia as embalagens, ela recebia, produzia, e com isso, então, a máquina em questão era pertencente à antiga empresa.
Ao Marcelo. Exatamente, ao Marcelo. Exatamente. Muito obrigado, era isso mesmo. Ok. Oi, Lucas. Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber se o senhor Marcelo conseguiu quitar todas as dívidas, tanto com a empresa, a antiga empresa de vocês, como as dívidas dele pessoal, para poder ingressar nessa empreitada nova com a senhorita Helena? Bem, na verdade, eu prestei o serviço apenas para a empresa, então eu só tenho conhecimento das dívidas da empresa. E ele conseguiu quitar? Sim, sim. Entendi. E o senhor Marcelo conseguiu emitir todas as guias e certidões para poder ingressar nessa nova empreitada com a Helena? O meu conhecimento, o serviço que eu prestei foi para acabar com todas as dívidas e ele conseguir justamente emitir essas certidões. Entendi. Muito obrigada. Sem mais perguntas. Mais. Obrigado por ter dispensado. Segunda testemunha da parte autora, senhor Vinícius Lima, por favor. O senhor é Vinícius Lima? Boa tarde, senhor Vinícius, tudo bem? Senhor Vinícius, o senhor vai depor em juízo, o senhor deve dizer a verdade sobre de cometer crime de falso testemunho, certo? Senhor Vinícius, o senhor conhece o senhor Marcelo? Na verdade, eu não conheço, só de vista. De onde? Uma vez eu precisei na empresa que me contratou para assinar um contrato e eu vi ele lá. O senhor trabalha com o quê? Eu forneço o insumo para a empresa. Para a empresa em que ele trabalhava. Isso, eu vi ele lá. Não sei se ele trabalhava lá. Certo. Forneço o papelão. O senhor fornece papelão, o senhor foi à empresa em que o senhor Marcelo trabalhava e o senhor firmou um contrato com a empresa em que ele trabalhava. Isso. Contatei com a senhora Helena e lá vi ele, mas nunca tratei com ele. Certo. O senhor fez o contrato com a dona Helena, então. Isso. É isso? Era a empresa da dona Helena. Então, meu conhecimento é esse. Certo. Quando foi isso? Faz um ano, mais ou menos. Faz um ano. Certo. Na empresa, quando o senhor chegou lá na empresa, a dona Helena estava na empresa? Sim. Certo. E o senhor Marcelo? Encontrei ele lá também. Também. E o senhor efetivamente forneceu o papelão Sim. para a empresa? O contrato que o senhor firmou com eles, não deu nenhum problema, tudo foi cumprido rigorosamente? Nunca tive problema, pagamento em dia. Pagamento em dia, e o contrato se resolveu bem? Sim. Sem dificuldades? Nada de... Certo. Isso aconteceu uma vez só? Que eu fui à empresa? Uhum. Sim, só uma vez. Só uma vez. O senhor só firmou contrato com essa empresa uma vez? Então, o contrato é de fornecimento sazonal. Então, depende da temporada, tem uma demanda maior, mas pessoalmente eu só fui uma vez. A entrega é terceirizada, então eu não preciso ir. Certo. A entrega se faz de quanto em quanto tempo? Depende da época do ano, depende da demanda, mas geralmente todo mês tem pedido. Mas o contrato segue vigente? Sim. Segue vigente. E segue sendo adimplido regularmente, sem maiores dificuldades. Certo. O senhor não voltou mais à empresa depois? Não, só uma vez fui lá. Certo. Quando o senhor foi lá, o senhor Marcelo desempenhava que papel na empresa? Eu só cruzei com ele no corredor, não vi ele desempenhando nenhuma função. Certo. O senhor só encontrou com ele no corredor. Quando o senhor assinou o contrato, quem representava a empresa que assinou o contrato com o senhor? A senhora Helena. A senhora Helena assinou o contrato pela empresa? Sim. Certo, perfeito. Obrigado. Licença. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem? O senhor mencionou que chegou a ver o autor na empresa. Sabe dizer se a ré alguma vez já mencionou o autor? Para mim, nunca mencionou. Então, na hora que vocês realizaram o contrato, ela não mencionou o nome dele de uma maneira. Ok. O senhor mencionou que é uma empresa terceirizada que acaba fornecendo o insumo, certo? Na verdade, eu forneço, mas quem faz a entrega, o frete, é uma empresa que eu contrato. Então, essas entregas são mensais. Depende da época do ano, mas geralmente todo mês tem um pedido. Então, você sabe me dizer se, pelo menos nesse último ano, houve entregas todos os meses? Sim, todos os meses a gente teve entrega. Então, em grandes quantidades ou em pequenas quantidades? Como eu disse, depende da época do ano, mas a média é um dos maiores clientes que eu tenho. Muito obrigado. O senhor já chegou a fazer, pessoalmente, além dessa ida à empresa, o senhor já chegou a ir alguma outra vez? Você lembra, se recorda? Não? Somente nessa única vez. Certo.
Você chegou a conversar com o Marcelo? Ele falou alguma coisa com o senhor ou só passou reto? Nada. Tá certo, então. Então, pela forma que aconteciam as entregas e o contrato que foi feito, o senhor pode dizer, então, que como o senhor próprio disse, é um grande cliente, o senhor pode dizer que a empresa da Ré vai bem, por assim dizer. Não posso dizer, eu não tenho acesso à contabilidade da... Mas com base no contrato que vocês possuem. Eu não posso dizer se está indo bem, eu só sei que eles pagam em dia. Muito obrigado. Boa tarde, senhor Vinícius. Microfone. Boa tarde, senhor Vinícius. Há quanto tempo o senhor fornece insumos para a empresa da senhora Helena? Cerca de um ano. Cerca de um ano? Certo. Nos últimos tempos, você notou uma redução na quantidade de insumos fornecidos? Não teve uma queda brusca, não. Certo. E durante todo esse tempo ela efetuou os pagamentos no prazo? Sim, sempre no dia correto. Tudo bem. Sim, mais perguntas. Obrigado, senhor dispensado. Com licença. Terceira testemunha da parte autora, por gentileza, a senhora Karen Dias. Senhora Karen Dias, boa tarde, termina, Karen. A senhora vai depor em juízo, a senhora deve dizer a verdade sobre a gente cometer crime de falso testemunho, certo? Dona Karen, a senhora conhece o seu Marcelo? Conheço. De onde? Eu já vi ele algumas vezes na empresa. A senhora faz o que na empresa? Eu sou recepcionista. A senhora trabalha na empresa? Isso. Certo. A senhora já ouviu algumas vezes lá? Já ouvi, Com que algumas frequência ele vezes. vai à empresa? Umas 2 vezes por mês, 3. E que função ele exerce lá? Olha, sinceramente, eu conheço, assim, ele de ir lá, mas ele vai e fica um tempo, não permanece muito lá, não. Então, assim, como é uma sala diferente, né, eu fico só na recepção, eu não sei dizer realmente o que ele faz. Quando ele vai lá, ele fica na sala dele, vai lá para fazer reuniões, ele vai lá para atender clientes? Ele fica mais na sala da senhora Helena. Ele fica mais na sala da dona Helena? Eles ficam geralmente juntos, assim, conversando. Certo. A dona Helena vai diariamente à empresa? Sim, Ela está lá diariamente? Que diariamente. função ela exerce na empresa? Ela é dona? Ela é dona da empresa? É. Certo. Com relação ao maquinário que tem na empresa, a senhora sabe de máquinas que sejam do seu Marcelo, que estejam na empresa? Que sejam do seu Marcelo? Isso. Não. 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 Tá bem, obrigado. Boa tarde. Posso dar início? Boa tarde, Cleonardo. A senhora saberia dizer se existia algum outro sócio na empresa? Não. Que eu saiba, é só a dona Helena que é dona. Você saberia dizer quem toma as decisões mais importantes administrativa e financeiramente na empresa? Olha, eu acho que é a dona Helena, né? Como eu sou só recepcionista, eu também não sei afirmar com 100% assim de certeza, mas eu acho que é a Helena. Tá certo. Você considera que a empresa prospera financeiramente? Eu acredito que sim. Pelo menos assim, meu salário nunca atrasaram, não. A empresa cresceu, aumentou o número de funcionários recentemente? Não, Não. não. A senhora tinha conhecimento se a Helena se reportava a alguém de fora para tomar notas acerca do funcionamento interno da empresa? Olha, é que ela pedia para eu fazer várias ligações, assim, né? Então, eu fazia as ligações que ela me pedia para várias pessoas. Então, pode ser que seja alguma dessas pessoas, mas não tenho como afirmar. Eu faço as ligações que ela me pede. E acerca do funcionamento interno, digo, das questões técnicas mais importantes da empresa? Não sei dizer. Tá ótimo, obrigada. Satisfeita, excelência. Boa tarde. Bom, como dito anteriormente pela senhora, a senhora via o senhor Marcelo conversando com a senhora Helena, certo? Tá. Existem alegações de que o senhor Marcelo ele só comparecia à empresa para solicitar dinheiro à senhora Helena. A senhora já presenciou alguma vez? Não, porque eu fico na recepção, né, e a sala é fechada, eu nunca participei das conversas. Nunca viu, ouviu?
Perfeito. Sem mais perguntas. Obrigado, senhor. Obrigada. Bom, passaremos à oitiva das testemunhas da réplica. Por gentileza, a senhora Laís Yost. Senhora Dona Thaís Yost? Boa tarde, Dona Thaís, tudo bem? Dona Thaís, a senhora vai depor em juízo, a senhora deve dizer a verdade sob pena de cometer crime de falso testemunho, certo? Dona Thaís, a senhora conhece a Dona Helena? Sim, nós trabalhamos juntas. A senhora faz o quê lá? Eu sou auxiliar do setor financeiro da empresa. A senhora trabalha no setor financeiro da empresa? Correto. Quem é dono da empresa ou dona da empresa? A senhora Helena? Tem mais alguém que seja dono da empresa? Não. Não. A senhora conhece o seu Marcelo? Sim. Como a senhora o conheceu? Conheço por ele comparecer na empresa ocasionalmente. Ocasionalmente significa de quanto em quanto tempo? Faz um tempo que ele não aparece, mas antes, no começo, ele ajudava bastante por conta da máquina. Que máquina? A que foi feito o contrato para o uso da empresa. Como é isso? Eu não tenho conhecimento dessa parte, porque eu fico só pro setor financeiro mesmo. Certo, essa máquina serve para quê? Para fazer a empresa funcionar. Tanto que depois que a empresa... É a principal máquina da empresa? Sim. Certo. Essa máquina era do seu Marcelo, então? E aí, até onde eu sei, tem um contrato com a senhora Helena para o uso da máquina. E a máquina está sendo utilizada efetivamente? Sim. Desde que seu Marcelo começou a frequentar a empresa, a máquina está lá e é essencial para o desenvolvimento da empresa? Essencial. Tanto que depois a empresa começou as finanças serem bastante prejudicadas. Depois do quê? Da quebra da máquina. Depois da quebra da máquina. Quando a máquina quebrou? Eu não vou ter essa informação de cabeça. Certo. A senhora disse que via o seu Marcelo na empresa com alguma frequência. Isso acontecia quantas vezes por mês? Eu não vou ter essa informação, porque eu fico só ali no setor financeiro mesmo. Quando a senhora fala no começo ele ia mais lá, no começo a gente está falando de quanto tempo? Quanto tempo atrás? Uns 3 anos? Uns 3 anos. Quando ele começou a frequentar a empresa, ele ia constantemente à empresa? Constantemente não. Mas com alguma frequência. Com alguma frequência. E a senhora disse que tempos depois ele parou de frequentar a empresa, ou pelo menos de ir à empresa com regularidade. Eu não tenho visto mais ele. Qual a última vez que a senhora viu? Não vou saber de cabeça. Faz tempo. Quando ele ia à empresa para fazer o quê? Tratar dos negócios com a senhora Helena. Certo. De que negócios? A senhora presenciava isso? Não tenho essa informação. A senhora trabalha no setor financeiro da empresa. Eu sou auxiliar, correto? Auxiliar do setor financeiro. A senhora que efetua, portanto, os pagamentos pela empresa, certo? O senhor Marcelo recebe da empresa? Não. Nunca recebeu? Que eu tenha conhecimento, não. Que a senhora tenha efetuado o pagamento, que a senhora tenha visto, nunca recebeu, certo? A senhora fez referência à quebra da máquina e disse que, a partir disso, a empresa começou a passar por dificuldades. Houve uma redução na entrada de capital na empresa? Sim. A partir da quebra da máquina? Sim. Uma redução significativa? Muito. Certo. Certo. A dona Helena continua frequentando a empresa regularmente? Sim. Os contratos da empresa estão adimplidos? A empresa está devendo? Como está isso? A empresa tem um caixa para continuar em funcionamento, mas existem dívidas. Existem dívidas. Mas a empresa é solvente hoje? 100%. Ela tem como pagar as dívidas que ela tem? Acredito que não. Tá. Obrigado, doutor. Excelência, senhora Laís. Excelência, senhora Laís. Você poderia me dizer como está a atual situação financeira da empresa? Foi o que eu acabei de explicar. A empresa tem condição de continuar em funcionamento, mas existem dívidas. Certo. E desde o início das atividades, a empresa obteve um bom faturamento? No início nós tínhamos lucro, mas já tem um bom tempo que não. Certo. Estamos no vermelho. Entendi. Então decaiu bastante o faturamento. A empresa possui credores e obrigações que não foram adimplidas por falta de caixa? Olha, até onde eu verifiquei, nos últimos meses, existem alguns fornecedores e salários que foram adimplidos, mas existem dívidas ainda sem adimplir. Entendi.
Eu queria saber se é possível que a empresa cumpra com todas as suas obrigações, caso a máquina seja reintegrada ao autor e a sua produção seja interrompida. Não sei responder isso. Considerando que é a única máquina da empresa. Acredito que sim. Com certeza. Certo. E quem foi o responsável por fazer os aportes e investimentos necessários para possibilitar o desenvolvimento da atividade? A senhora tem conhecimento? Senhora Helena. Senhora Helena? Uhum. Certo. Então, sem mais, excelência. Obrigado. Doutor? Boa tarde, excelência. Boa tarde, Laís. Tudo bem? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se nesses 3 anos de atuação da empresa, posterior aos 2 anos de intervalo que está previsto no contrato, se a empresa teve algum lucro. Sim, no início a empresa tinha lucro, mas nos últimos meses não. Ok. Você disse que a empresa não teve nenhum lucro nos últimos, quer dizer, não tem tido muito lucro nos últimos meses, tem algumas dívidas. E vocês continuam mesmo assim pagando o fornecedor em dia? Os fornecedores e os salários estão sendo pagos. Ok. A senhora também disse que o Marcelo ajudava no começo da empresa, e depois você disse que a Helena era a única dona. Isso se mantém? Como é que ele ajudava no começo da empresa e a Helena é a única dona? Não, eu só tenho conhecimento de um contrato firmado entre a senhora Helena e o senhor Marcelo. Ok. Mas a empresa é da senhora Helena. A Helena se reportava a alguém das suas atuações dentro da empresa? Eu não tenho conhecimento das questões de gestão, mas até onde eu sei, não. Sem mais, excelência. Obrigado, senhora dispensada. Próximo testemunha da parte é senhora Larissa Jacques, por favor. Boa tarde, tudo bem? A senhora vai depor em juízo, a senhora deve dizer a verdade e surpreende de cometer crime de falso testemunho, certo? A senhora conhece a dona Helena? Conheço. De onde? Ela trabalha onde eu trabalho. A senhora faz o que na empresa? Eu sou de setor de produção, fico com a máquina. A senhora trabalha na máquina que tem na empresa? Isso. Só tem uma máquina na empresa? Não, tem diversas. Tem diversas. Mas quando a senhora diz, eu fico no setor de produção, trabalho com a máquina, a senhora faz referência a uma máquina específica. Isso. Qual é essa máquina? A máquina que eu trabalho aqui é o objeto do processo. Certo. Essa máquina é de quem? A máquina é da empresa. É da empresa. Quanto tempo faz que essa máquina está lá? A senhora trabalha na empresa há quanto tempo? Faz aproximadamente 8 meses. 8 meses. Desde que a senhora chegou, a máquina estava lá? Sim. Certo. Pelo conhecimento da senhora, a máquina é de propriedade da empresa? Isso. Da empresa da dona Helena? Isso. Certo. O senhor Marcelo, a senhora conhece? Sim. De onde? Eu vejo ele na empresa. Eu vejo ele uma vez no mês, mais ou menos. Ele costuma ir mensalmente à empresa? Nesses últimos 8 meses, ele vai mensalmente à empresa? Eu não vejo ele muito no setor de produção, mas quando eu vejo ele na empresa, quando eu saio do meu setor, eu vejo ele no máximo uma vez no mês. E ele vai lá para fazer o quê? Eu não sei, eu só vejo ele conversando com a senhora Helena. A senhora sabe a respeito do que são as conversas? Não, eu só vejo de como os dois conversando. Certo. A senhora faz o que especificamente com essa máquina? É a senhora que opera a máquina? Na verdade eu vejo se ela tá funcionando, se tá tudo certo com ela. E ela tá funcionando? Faz 6 meses que não. Ela tá funcionando, mas não do jeito que ela deveria funcionar. Por quê? Tem uma peça que é necessária para essa máquina e ela parou de funcionar e a gente não conseguiu mais essa peça. Certo. Isso faz cerca de 6 meses. Nesses 6 meses em que a máquina funciona de forma inadequada, a produção da empresa caiu? Caiu um pouco. Porque a máquina não consegue atingir sua capacidade total de produção, é isso? Mas ela continua funcionando bem, mas para a capacidade máxima eu precisava dessa peça. Certo. E por que essa peça não foi adquirida? Porque é uma peça que ela precisa ser adquirida no exterior e até agora eles não conseguiram trazê-la pra gente. Quando a senhora faz referência a eles, não conseguiram trazer, a senhora está falando de quem? A Helena, que eu sei que ela que é a dona da empresa. Ela tenta trazer a peça e não consegue. A senhora sabe por que ela não consegue? Qual é a barreira que impede que essa peça venha? Não sei.
Só sei que a gente solicitou essa peça e até agora, e o que foi me falado foi que essa peça ela veio do exterior e até agora eles não conseguiram. Certo. Essa é a principal máquina da empresa? Certo, tá bom. Obrigado, doutor. Excelência. Senhora Larissa, você poderia me dizer se o senhor Marcelo tinha um papel ativo no dia a dia da empresa? Pelo menos eu não via na empresa, não sei dizer se eles tinham papel ativo. Entendi. Certo. E desde o início da produção da empresa, a máquina funcionava regularmente? Funcionava perfeitamente. Certo. E o senhor Marcelo acompanhava um suporte na manutenção da máquina? Não, eu só vi ele com a senhora Helena mesmo. Entendi. Sem mais, excelência. Doutor? Boa tarde, excelência. Boa tarde, Larissa. Conforme você foi dando seu depoimento, a gente escutou que você falou que a máquina, que quem era dona da empresa era a senhora Helena, certo? Tendo em vista que você era funcionária operária da máquina, você tinha conhecimento que a máquina era de propriedade do senhor Marcelo? Não sei de quem que era a máquina, só sei que eu trabalhava com a máquina e quem é dono da empresa é a Helena. Certo. Em relação às manutenções, você chegou a falar que ela ficou danificada depois de um tempo. De quanto em quanto tempo eram feitas as manutenções das máquinas? Tem esse conhecimento? Era feita regularmente, conforme era solicitado, só que faz 6 meses que não tem a peça principal. Certo. Então a manutenção da máquina era feita sem essa peça. Tá, então pelo fato da máquina ser feita manutenção regularmente, então ela tinha um lucro, então consequentemente tinha que fazer manutenção para gerar um lucro futuro, certo? Ok, sem mais, excelência. Obrigado, senhora dispensável. Terceira testemunha da parte ré, por gentileza, a senhora Giovana Romeiro. Boa tarde, tudo bem? A senhora vai depor no juízo, a senhora deve dizer a verdade, sob pena de cometer crime de falso testemunho, certo? A senhora conhece a dona Helena? Sim. De onde? Da empresa, eu era uma ex-fornecedora. A senhora era ex-fornecedora da empresa? Isso, de insumos, eu fornecia pela Ancola. Da empresa da dona Helena? Isso. Certo. A senhora forneceu para a empresa de quando a quando? 2017 a 2019. Certo. Faz, portanto, 3 anos que a senhora parou de fornecer para a empresa? Isso. Certo. Quando a senhora fornecia insumos para a empresa, a dona Helena era a única dona da empresa? Só tinha contato com ela. Só tinha contato com ela? Isso. A senhora conhece o seu Marcelo? Não. Nunca teve contato com ele? Nunca o viu na empresa? Não. Certo. Nesses 2 anos em que a senhora forneceu insumos para a empresa, o fornecimento era regular, os contratos eram regulares, havia variação da quantidade de pedidos, dos valores envolvidos nos contratos, como era isso? Os pedidos eram feitos conforme a demanda que a empresa, que a dona Helena me encaminhava. Às vezes, quinzenalmente. Se for aproximar, mas quinzenalmente mudava isso para a empresa. Certo. Era um cliente grande da senhora? Não tenho essa informação se era um cliente muito grande, porque eu não fazia as entregas, quem fazia era o setor de entregas da empresa, eu só entregava isso. Certo. Em algum momento houve algum problema com esses contratos firmados com a empresa da dona Helena? De inadimplência, alguma dificuldade relacionada a isso? No final do contrato, perto de 2019, eu comecei a ter problemas, não foram pagos alguns notas fiscais, teve atraso, e a gente entendeu por meio de contrato. Foram pagas depois? Não. As novas nunca foram pagas? Não. A empresa segue devendo, pessoal? Isso. Isso se deu mais no final do contrato? Isso, perto de 2019. De início? De início eram regulares. Eram regulares. É. Obrigado. Oi, boa tarde, Giovana, tudo bem? Você sabe me dizer por quanto tempo a senhora foi fornecedora da senhora Helena? Perfeito. Você tem conhecimento se o senhor Marcelo, no meio do final do contrato, né, que você disse que teve, a gente estava com dificuldade para adquirir os insumos, se ele participava das negociações? Não, só a dona Helena.
O senhor Marcelo já entrou em contato alguma vez para participar das negociações junto com a senhora Helena sobre como seria a forma de pagamento, os valores, prazos, como seria o transporte dos materiais? Tá. Só sem mais perguntas, excelência. Excelência, eu não gostaria de fazer mais perguntas a ela, mas gostaria de abrir para as alegações finais. Bom, os senhores desejam produzir mais alguma prova? Não? Querem tentar retomar alguma ideia de composição, de conciliação? Excelência, um dos objetos da presente demanda é a máquina. A máquina é propriedade do autor. Na contestação da ré, eles alegam que o autor não era proprietário da máquina, mas também falaram que adquiriram da empresa Embalagens EPP. Acontece que no contrato de mútuo, nas considerações, no item B, menciona que Marcelo era o único sócio da empresa e ele teve que dissolver a empresa para poder entrar no quadro societário da Helena, porque estava previsto no contrato de memorandos. Dessa forma, quando a empresa se dissolve, os bens vão para os sócios. E como muito bem a testemunha disse, ele estava em dia com todas as dívidas da empresa. Dessa forma, a máquina era, sim, propriedade de Marcelo, estando legalmente legítimo para poder entrar com essa ação. Referente ao contrato de mútuo. O valor fornecido em mútuo, 200 mil, é 5 vezes inferior ao valor da máquina que foi dado para Marcelo. E isso mostra a boa-fé do Marcelo e querer cumprir o contrato, porque ele não estaria dando uma máquina que custa 5 vezes o valor que ele recebeu para quitar suas dívidas. Ele realizou todos os pagamentos conforme previsto em contrato, saiu do quadro societário da empresa anterior. E referente às participações, item 2.6 do contrato de memorando, mencionava expressamente que Helena devia prestar contas com Marcelo. Entretanto, nas oitivas de todas as testemunhas, foi claro que, além de não conhecerem Marcelo, e às vezes apenas ver, não sabiam que ele sequer era proprietário da máquina. Mesmo o nome dele, uma das iniciais, estando no nome da empresa. Dessa forma, fica evidente a quebra da cláusula contratual por parte de Helena. Referente ao primeiro fornecedor de insumos, ele disse que continuou com seus contratos enquanto a última já não permanecia. Dessa forma, ainda mostra que a empresa recebe lucros, porque, como ele mesmo disse, é sob demanda e tem altos e baixos. E por isso, pode-se dizer que Helena teve lucros na sociedade, só que, não incluindo o Marcelo no quadro societário, ele não pôde fazer parte dos ganhos. Dessa forma, diante do exposto, foi provado a legitimidade do Marcelo para entrar com a ação por ser proprietário da máquina, além do cumprimento contratual e o evidente descumprimento contratual de Helena nas cláusulas 2.6 e 2.3. E, não obstante, requer também para a incidência das multas contratuais previstas no contrato de memorando, tanto pelo descumprimento quanto pelo encerramento antecipado da empresa, que foi feito por parte de Helena. Além disso, como pode ser demonstrado, Helena acabou por alguma imperícia quebrando a máquina. Máquina essa que foi dada de boa-fé por Marcelo. Dessa forma, a gente reitera o pedido de tutela para reintegrar a máquina, porque mesmo tendo um funcionário que reparava e tomava conta da máquina, ainda assim conseguiu quebrar a máquina nesse período, e por isso a gente requer essa tutela. E também o dano moral, porque Marcelo passou durante 5 anos a incerteza financeira por não fazer parte da sociedade e não ser incluída no quadro societário e tão pouco saber qualquer informação administrativa e financeira da empresa. Além dos lucros cessantes que são devidos à empresa. Ela pode não estar prosperando agora, no momento, mas ainda assim ela teve bastante lucro durante todo o período, como pode restar comprovado nos fornecedores de insumos, que eram regularmente pagos em dia, por uma exceção em 2019 da última fornecedora, e dessa forma, encerro. Boa tarde, excelência, boa tarde a todos.
Em primeiro lugar, eu queria começar dizendo que, em que pese as oitivas das testemunhas, o autor é parte ilegítima para figurar no polo passivo, no polo ativo da presente demanda, tendo em vista que ele não é o proprietário legal da máquina discutido na ação. Conforme a própria recepcionista, né, e as demais testemunhas, ninguém tem o conhecimento de que o Marcelo é mesmo o dono da máquina. Conforme a gente também já viu, o autor adquiriu essa máquina de uma empresa terceira, que é a antiga Embalagens LTDA EPP. Ela é a verdadeira dona da máquina. Então, a falta de legitimidade da parte para ingressar com essa ação é uma causa de indeferimento da inicial e, consequentemente, da extinção do processo sem a resolução do mérito. Além disso, quanto ao pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor, ele não merece prosperar, porque em momento algum, mesmo depois de ouvir as testemunhas, não ficou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A bem da verdade, Excelência, é que, ao contrário da obrigação pactuada entre as partes no memorando de entendimentos, o autor não cumpriu com as suas obrigações e sequer apresentou à ré as certidões negativas no prazo pactuado de 120 dias. Ou seja, o autor não limpou seu nome perante os órgãos de proteção de crédito, não havendo qualquer prova em sentido contrário, impossibilitando também a sua própria ingressão na sociedade. Conforme o senhor Lucas, a testemunha, o contador da ré, embora o autor afirme que cumpriu com a obrigação contida na cláusula 2.2 de limpar o seu nome e entregar todas as certidões, ele nunca cumpriu essa condição para ingressar na sociedade. Além disso, não foi comprovado, né? Não tem nenhuma prova de que essas dívidas que o contador afirma que foram quitadas não são da sua vida pessoal. Todas são da empresa que o próprio contador auxiliou no fechamento. Além disso, também, a própria testemunha, o senhor Lucas, contador, afirma que não tem nenhum conhecimento sobre essas certidões negativas. Como se não bastasse também, o autor não participava ativamente das atividades da sociedade, resultando não só na impossibilidade do negócio, como também isso gerou diversos prejuízos à ré, que, conforme tanto a recepcionista quanto o auxiliar do setor financeiro, não tem lucro faz um tempo, está no vermelho. E a Helena sempre fez todos os investimentos para que a empresa continuasse funcionando. Mas tem uma hora que isso não é mais possível. Então, ademais, né, o autor ele não só se precipitou e ajuizou a presente ação de rescisão contratual, sem ao menos cogitar uma solução amigável entre as partes, como também ele pleiteia em caráter de urgência a retomada do maquinário. E pior, ele pleiteia lucros cessantes que não existem mais. Então, a Helena ela sempre suportou todos os passíveis e agora suporta os prejuízos. Não existe mais lucro. Não há que se falar em lucros cessantes. Então, dessa forma, Excelência, em que pese essas alegações descabidas do autor, ela não rescindiu o memorando de entendimentos. Ela apenas comunicou a sua intenção de fazê-lo, de forma acordada entre as partes, visando ali uma solução mais amigável para que não houvessem tantos prejuízos nem para o senhor Marcelo e nem para a senhora Helena. E como o Marcelo deu causa ao descumprimento contratual, não se caracteriza como dano moral, já que ele criou toda essa situação e entrou com a demanda sem tentar uma solução amigável e extrajudicial. Ele nem respondeu o e-mail. Então, o que mostra também, né, a sua indisponibilidade em tentar resolver a questão de uma forma mais amigável. O autor ele já tinha dívidas pré-existentes, evidenciando uma situação financeira ruim, que inclusive a própria ré, né, a senhora Helena emprestou dinheiro para que ele quitasse alguma dessas dívidas. Então, o mínimo que se esperava era que ele apresentasse essas certidões negativas para comprovar que ele poderia ingressar na sociedade. Isso não foi feito. Portanto, então, não restam dúvidas de que a ré não pode ser condenada ao pagamento das multas contratuais, perdas e danos, e muito menos aos danos da máquina. Porque, como já mencionado na preliminar, ela não pertence ao autor, ele nem tem legitimidade para pedir o que ele está pedindo. E as
penalidades previstas nas cláusulas 6.1 e 6.2 do Memorando de Entendimentos seriam aplicáveis se ocorresse o inadimplemento contratual e a parte imotivadamente rescindisse unilateralmente o contrato, o que não ocorreu. Sendo assim, não há que se falar em rescisão contratual por culpa da ré, porque o inadimplemento se deu por culpa exclusiva do autor. A ré cumpriu estritamente todas as obrigações pactuadas no Memorando de Entendimentos, não havendo uma única prova nos autos em sentido contrário. O negócio não prosperou como esperado por culpa do autor, porque ele não cumpriu com as obrigações pactuadas, para que a senhora Helena pudesse integrá-lo no quadro societário da empresa. Em momento algum, o autor, como eu já disse, apresentou essas dívidas. E essa prática do autor configura, né, o venire contra factum próprio, onde ninguém pode se voltar contra as próprias condutas. Ou seja, é a proibição de um comportamento contraditório. Então, tendo em vista que a ré emprestou dinheiro para o autor para regularizar suas dívidas e esses não apresentou nenhuma prova de que regularizou, não participou também ativamente de todas as questões relacionadas ao negócio, como todas as testemunhas confirmaram que ele não comparecia regularmente na empresa, não participava de tantas reuniões, ele conversava com a Helena, aparecia 1 vez, 2 vezes no mês. Não dá para dizer que ele participava ativamente do negócio. Então, a bem da verdade é que o autor ele pretende se beneficiar ilicitamente com as suas alegações mentirosas e com o ajuizamento dessa ação, porque, de acordo com o artigo 884 do Código Civil, é vedado o enriquecimento ilícito. Não teve lucro, então não faz sentido o pedido de vocês. A presente audiência de instrução, nessa audiência de instrução, ficou provado que o autor descumpriu as obrigações contratuais ao deixar de limpar o seu nome e apresentar certidões negativas. E, diante disso, ele mesmo deu a causa para que impossibilitasse o seu ingresso na sociedade. O senhor Marcelo rescindiu unilateralmente o Memorando de Entendimentos ao propor essa ação. Então, conforme pleiteado na reconvenção, a ré também requer que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor e julga procedente a reconvenção para condenar o senhor Marcelo nas multas contratuais que perfazem o valor de R$ 500.050. Só isso, excelência. Obrigada. Senhores advogados, considerando que a audiência é integralmente digital, eu vou fazer a leitura da ata de audiência e qualquer inconsistência, qualquer erro, por gentileza, me alertem para a gente evitar a futura alegação de nulidade. Aos 23 de novembro de 2022, na sala de audiências deste juízo, perante o muito meritíssimo juiz de direito Iberê de Castro Dias, foi aberta a audiência designada nesses autos. Regularmente apregoadas as partes, compareceu a parte autora, acompanhada por seus advogados Guilherme Cancela, Vitor Ravelli, Vitor Mateus, Luana Gardil e Luma Tobias, bem como a parte ré, acompanhada por seus advogados doutora Bianca Miyahara, doutor Lucas Alonso, Chiara Elisa, Giovana Costa e Mariana França. Tentou-se a conciliação entre as partes, a qual restou infrutífera. Em seguida, passou-se a colheita da prova oral, na seguinte ordem de testemunhas. Pela parte autora, Lucas Dória, Vinícius Lima e Karen Dias. Pela parte ré, Laís Yost, Larissa Jacqueline e Giovana Romeiro. Encerrada a colheita da prova oral, o muito meritíssimo juiz concedeu ao patrono da parte autora o prazo de 20 minutos para alegações finais, concedendo, em seguida, o mesmo prazo ao patrono da ré. Ao final, foi dito, encerro a instrução, tornem os autos conclusos para a sentença. De acordo? Obrigado.